um relato de meus primeiros anos e testemunho da minha própria fé salvadora em Cristo. Eu tinha uma variedade de preocupações e exercícios sobre minha alma desde a infância, mas tive mais 2 temporadas notáveis de despertar antes de encontrar aquela mudança pela qual fui levado a essas novas disposições e aquele novo senso das coisas que tenho desde então. A primeira vez foi quando eu era menino, alguns anos antes de ir para a faculdade, em um momento de despertar notável na congregação de meu pai. Fiquei então muito afetado por muitos meses e preocupado com as coisas da religião e a salvação da minha alma, e era abundante em deveres. Eu costumava orar 5 vezes por dia em segredo e passar muito tempo em conversas religiosas com outros meninos, e costumava me encontrar com eles para orar juntos. Eu experimentei não sei que tipo de prazer na religião. Minha mente estava muito envolvida nisso, e tinha muito prazer hipócrita. E era meu prazer abundar em deveres religiosos. Eu e alguns dos meus colegas de escola nos unimos e construímos uma barraca em um pântano, em um local muito retirado, para um lugar de oração. E além disso, eu tinha lugares secretos particulares meus na floresta, onde eu costumava me retirar sozinho, e de vez em quando era muito afetado. Minhas afeições pareciam ser animadas e facilmente movidas, e eu parecia estar no meu elemento, quando engajado em deveres religiosos. E estou pronto para pensar. Muitos são enganados com tais afeições e tal tipo de deleite como eu tinha então na religião, e confundem isso com graça. Mas com o passar do tempo, minhas convicções e afeições se desgastaram. E eu perdi completamente todas essas afeições e prazeres e abandonei a oração secreta, pelo menos quanto a qualquer desempenho constante dela, e retornei como um cão ao seu vômito e continuei nos caminhos do pecado. De fato, às vezes, eu ficava muito inquieto, especialmente na última parte do meu tempo na faculdade, quando agradou a Deus agarrar-me com uma pleurisia, na qual ele me trouxe para perto do túmulo e me sacudiu sobre o poço do inferno. E ainda assim, não demorou, muito depois da minha recuperação, antes que eu caísse novamente em meus velhos caminhos de pecado. Mas Deus não me permitiu continuar com qualquer sossego. Tive grandes e violentas lutas internas, até que depois de muitos conflitos com inclinações perversas, repetidas resoluções e amarras que me coloquei sob uma espécie de votos a Deus, fui levado completamente a romper com todos os antigos caminhos perversos e todas as formas de pecado exterior conhecido, e a me aplicar a buscar a salvação e praticar muitos deveres religiosos, mas sem aquele tipo de afeição e deleite que eu havia experimentado anteriormente. Minha preocupação agora era mais trabalhada por lutas e conflitos internos e autorreflexões. Fiz da busca pela minha salvação o principal negócio da minha vida. Mas ainda assim, parece-me, busquei de uma maneira miserável, o que me fez algumas vezes questionar se alguma vez resultou naquilo que era salvador, estando pronto a duvidar se tal busca miserável alguma vez teve sucesso. Fui de fato levado a buscar a salvação de uma maneira que nunca fui antes. Senti um espírito de me separar de todas as coisas do mundo por um interesse em Cristo. Minha preocupação continuou e prevaleceu, com muitos pensamentos de exercício e lutas internas, mas ainda assim nunca pareceu ser apropriado expressar essa preocupação pelo nome de terror. Desde a minha infância, minha mente estava cheia de objeções contra a doutrina da soberania de Deus, em escolher quem Ele queria para a vida eterna e rejeitar quem Ele quisesse, deixando-os eternamente para perecer e ser eternamente atormentados no inferno. Costumava parecer uma doutrina horrível para mim, mas eu me lembro muito bem do tempo quando eu parecia estar convencido e completamente satisfeito quanto a esta soberania de Deus e sua justiça em assim eternamente dispor dos homens, de acordo com seu prazer soberano. Mas nunca pude dar conta como ou por quais meios eu estava assim convencido, nem imaginando na época, nem muito tempo depois, que havia qualquer influência extraordinária do Espírito de Deus nisso, mas apenas que agora eu via mais, e minha razão apreendia a justiça e razoabilidade disso. No entanto,
Minha mente descansava nisso, e isso pôs fim a todas aquelas objeções e objeções. E houve uma alteração maravilhosa em minha mente em relação à doutrina da soberania de Deus, daquele dia até hoje, de modo que raramente encontrei sequer o surgimento de uma objeção contra isso, no sentido mais absoluto, em Deus derramando misericórdia a quem Ele mostrar misericórdia e endurecendo a quem Ele quiser. A soberania e justiça absolutas de Deus, com respeito à salvação e condenação, é o que minha mente parece ter certeza, tanto quanto de qualquer coisa que eu veja com meus olhos. Pelo menos é assim às vezes, mas eu tenho, frequentemente, desde aquela primeira convicção, tido um tipo bem diferente de senso da soberania de Deus do que eu tinha então. Muitas vezes, desde então, eu tenho tido não apenas uma convicção, mas uma convicção deliciosa. A doutrina tem muito frequentemente parecido extremamente agradável, brilhante e doce. Soberania absoluta é o que eu amo atribuir a Deus. Mas minha primeira convicção não foi assim. A primeira instância que me lembro desse tipo de deleite interior e doce em Deus e nas coisas divinas que vivi muito desde então, foi ao ler essas palavras, Itim 1:17. Agora, ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Enquanto eu lia as palavras, veio à minha alma, e foi como se fosse difundido através dela, um senso da glória do ser divino, um novo senso, bem diferente de qualquer coisa que eu já experimentei antes. Nunca nenhuma palavra da Escritura me pareceu como essas palavras. Pensei comigo mesmo, quão excelente era esse ser, e quão feliz eu seria se eu pudesse desfrutar desse Deus, e ser arrebatado para Ele no céu, e ser como se fosse engolido nele para sempre. Eu continuei dizendo, e como se estivesse cantando, sobre essas palavras da Escritura para mim mesmo, e fui orar a Deus para que eu pudesse desfrutar dele, e orei de uma maneira bem diferente do que eu costumava fazer, com um novo tipo de afeição. Mas nunca me passou pela cabeça que houvesse algo espiritual ou de natureza salvadora nisso. A partir dessa época, comecei a ter um novo tipo de apreensões e ideias sobre Cristo, a obra da redenção e o glorioso caminho da salvação por Ele. Um senso interior e doce dessas coisas, às vezes vinha ao meu coração, e minha alma era levada em visões e contemplações agradáveis delas, e minha mente estava muito envolvida em gastar meu tempo lendo e meditando sobre Cristo, sobre a beleza e excelência de sua pessoa, e o adorável caminho da salvação pela graça livre nele. Não encontrei livros tão deliciosos para mim quanto aqueles que tratavam desses assuntos. Essas palavras Cante 2:1 costumavam estar abundantemente comigo. Eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. As palavras me pareciam representar docemente a beleza e a beleza de Jesus Cristo. Todo o livro de cânticos costumava ser agradável para mim, e eu costumava lê-lo muito naquela época, e encontrava de vez em quando uma doçura interior que me levava para longe em minhas contemplações. Isto eu não sei como expressar, de outra forma, a não ser por uma calma e doce abstração da alma de todas as preocupações deste mundo, e às vezes uma espécie de visão ou ideias fixas e imaginações de estar sozinho nas montanhas ou em algum deserto solitário, longe de toda a humanidade, conversando docemente com Cristo, e envolto e engolido em Deus. O senso que eu tinha das coisas divinas, muitas vezes de repente acendia, por assim dizer, uma doce queimação em meu coração, um ardor de alma que eu não sei como expressar. Pouco tempo depois de começar a vivenciar essas coisas, contei ao meu pai algumas coisas que se passaram na minha mente. Fiquei bastante afetado pelo discurso que tivemos juntos, e quando o discurso terminou, caminhei sozinho para fora, em um lugar solitário no pasto do meu pai, para a contemplação, e enquanto eu estava caminhando ali e olhando para o céu e as nuvens, veio à minha mente um senso tão doce da gloriosa majestade e graça de Deus que não sei como expressar. Parecia vê-los ambos em uma doce conjunção, majestade e mansidão unidas. Era uma majestade doce, gentil e santa, e também uma mansidão majestosa, uma doçura terrível, uma alta, grande e santa gentileza.
Depois disso, meu senso das coisas divinas aumentou gradualmente e se tornou mais e mais vivo e tinha mais daquela doçura interior. A aparência de tudo foi alterada. Parecia haver, por assim dizer, um elenco doce e calmo, ou a aparência de glória divina em quase tudo. A excelência de Deus, sua sabedoria, sua pureza e amor pareciam aparecer em tudo, no sol, na lua e nas estrelas, nas nuvens e no céu azul, na grama, flores, árvores, na água e em toda a natureza, o que costumava fixar muito minha mente. Eu costumava sentar e olhar a lua para continuar. E durante o dia passava muito tempo olhando as nuvens e o céu, para contemplar a doce glória de Deus nessas coisas. Nesse meio tempo, cantando em voz baixa minhas contemplações do Criador e Redentor. E quase nada, entre todas as obras, da natureza, era tão doce para mim quanto o trovão e o relâmpago. Anteriormente, nada tinha sido tão terrível para mim. Antes, eu costumava ficar incomumente aterrorizado com trovões e ser atingido pelo terror quando via uma tempestade. De trovões se formando. Mas agora, ao contrário, isso me alegrava. Eu sentia Deus, por assim dizer, na primeira aparição de uma tempestade de trovões, e costumava aproveitar a oportunidade em tais momentos para me fixar a fim de ver as nuvens, e ver os relâmpagos brincarem, e ouvir a voz majestosa e terrível do trovão de Deus, que muitas vezes era extremamente divertida, levando-me a doces contemplações do meu grande e glorioso Deus. Enquanto assim engajado, sempre me pareceu natural cantar, ou entoar cânticos para minhas meditações, ou falar meus pensamentos em solilóquios com uma voz cantada. Senti então grande satisfação quanto ao meu bom estado, mas isso não me contentou. Eu tinha veementes anseios de alma por Deus e Cristo e por mais santidade, com os quais meu coração parecia estar cheio e pronto para quebrar. O que frequentemente me trazia à mente as palavras do salmista, Sá 119, 28. Minha alma se quebranta pelo desejo que tem. Muitas vezes senti um luto e lamentação em meu coração, por não ter me voltado para Deus antes, para que eu pudesse ter tido mais tempo para crescer na graça. Minha mente estava muito fixada nas coisas divinas, quase perpetuamente na contemplação delas. Passei a maior parte do meu tempo pensando em coisas divinas, ano após ano, muitas vezes caminhando sozinho na floresta e lugares solitários para meditação, solilóquio, oração e conversa com Deus, e sempre foi minha maneira, em tais momentos, cantar minhas contemplações. Eu estava quase constantemente em oração ejaculatória onde quer que estivesse. A oração parecia ser natural para mim, como o sopro pelo qual as queimaduras interiores do meu coração tinham desafogado. Os deleites que eu agora sentia nas coisas da religião eram de um tipo extremamente diferente daqueles antes mencionados, que eu tinha quando menino, e do que eu então não tinha mais noção, do que um cego de nascença tem de cores agradáveis e bonitas. Eles eram de uma natureza mais interior, pura, animadora da alma e refrescante. Aqueles deleites anteriores nunca alcançaram o coração, e não surgiram de nenhuma visão da excelência divina das coisas de Deus, ou de qualquer gosto do bem que satisfaz a alma e da vida que há neles. Meu senso das coisas divinas parecia aumentar gradualmente, até que fui pregar em Nova York, que foi cerca de 1 ano e meio depois que eles começaram. E enquanto eu estava lá, eu o senti muito sensivelmente, em um grau muito mais alto do que eu tinha feito antes. Meus anseios por Deus e santidade aumentaram muito. O cristianismo puro e humilde, santo e celestial, pareceu extremamente amável para mim. Eu senti um desejo ardente de ser em tudo um cristão completo e conformado à imagem abençoada de Cristo, e que eu pudesse viver em todas as coisas de acordo com as regras puras, doces e abençoadas do Evangelho. Eu tinha uma sede ansiosa por progresso nessas coisas, o que me fez persegui-las e pressioná-las. Era minha luta contínua dia e noite e constante investigação, como eu deveria ser mais santo e viver mais santamente e me tornar mais um filho de Deus e um discípulo de Cristo. Eu agora buscava um aumento de graça e santidade,
e uma vida santa, com muito mais seriedade do que nunca busquei a graça antes de tê-la. Eu costumava estar continuamente me examinando, estudando e planejando maneiras e meios prováveis, como eu deveria viver santamente, com muito mais diligência e seriedade, do que nunca busquei qualquer coisa em minha vida, mas ainda com uma dependência muito grande de minha própria força, o que depois provou ser um grande dano para mim. Minha experiência não me ensinou então, como fez desde então, minha extrema fraqueza e impotência em todos os sentidos, e as profundezas sem fundo de corrupção secreta e engano que havia em meu coração. No entanto, continuei com minha busca ansiosa por mais santidade e conformidade com Cristo. O céu que eu desejava era um céu de santidade, estar com Deus e passar minha eternidade em amor divino e santa comunhão com Cristo. Minha mente estava muito ocupada com contemplações sobre o céu e os prazeres lá, e vivendo lá em perfeita santidade, humildade e amor, e costumava naquela época parecer uma grande parte da felicidade do céu, que lá os santos pudessem expressar seu amor a Cristo. Parecia-me um grande obstáculo e fardo que o que eu sentia dentro eu não conseguia expressar como eu desejava. O ardor interior da minha alma parecia estar impedido e reprimido, e não podia inflamar livremente como faria. Eu costumava pensar frequentemente, como no céu esse princípio deveria livre e completamente desabafar e se expressar. O céu parecia extremamente delicioso, como um mundo de amor, e que toda felicidade consistia em viver em puro, humilde, celestial amor divino. Lembro-me dos pensamentos que eu tinha sobre a santidade, e às vezes dizia a mim mesmo: eu certamente sei que amo a santidade, tal como o Evangelho prescreve. Parecia-me que não havia nada nela que não fosse arrebatadoramente adorável. E a mais alta beleza e amabilidade, uma beleza divina, muito mais pura do que qualquer coisa aqui na terra, e que todo o resto era como lama e contaminação em comparação a ela. Santidade, como então escrevi algumas das minhas contemplações. Sobre ela, pareceu-me ser de uma natureza doce, agradável, encantadora, serena, calma, que trouxe uma pureza inexprimível, brilho, paz e arrebatamento à alma. Em outras palavras, que fez a alma como um campo ou jardim de Deus, com todos os tipos de flores agradáveis, todas agradáveis, deliciosas e imperturbáveis, desfrutando de uma doce calma, e os raios suavemente vivificantes do sol. A alma de um verdadeiro cristão, como então escrevi minhas meditações, parecia uma pequena flor branca, como vemos na primavera dos anos, baixa e humilde no chão, abrindo seu seio para receber os raios agradáveis da glória do sol, regozijando-se, como se estivesse em um arrebatamento calmo, difundindo ao redor uma doce fragrância, permanecendo pacificamente e amorosamente, no meio de outras flores ao redor, todas da mesma maneira abrindo seus seios para beber a luz do sol. Não havia parte da santidade da criatura, da qual eu tivesse um senso tão grande de sua beleza, quanto a humildade, o coração quebrantado e a pobreza de espírito, e não havia nada que eu tão sinceramente desejasse. Meu coração ansiava por isso, por me deitar diante de Deus como no pó, para que eu pudesse ser nada, e que Deus pudesse ser tudo, para que eu pudesse me tornar como uma criancinha. Enquanto estava em Nova York, às vezes eu era muito afetado por reflexões sobre minha vida passada, considerando o quão tarde eu comecei a ser verdadeiramente religioso, e quão perversamente eu tinha vivido até então. E uma vez, a ponto de chorar profusamente, e por um tempo considerável. Sobre 12 de janeiro de 1723. Fiz uma dedicação solene de mim mesmo a Deus, e a escrevi, entregando a mim mesmo e tudo o que eu tinha a Deus, para ser para o futuro, em nenhum aspecto, meu, para agir como alguém que não tinha direito a si mesmo, em nenhum aspecto. E solenemente jurei, tomar Deus como minha porção e felicidade inteira, olhando para nada mais, como qualquer parte da minha felicidade, nem agindo como se fosse, e sua lei como a regra constante da minha obediência, engajando-me a lutar, com todas as minhas forças contra o mundo, a carne e o diabo,
até o fim da minha vida. Mas tenho razão para ser infinitamente humilde quando considero o quanto falhei em responder à minha obrigação. Eu tinha, então, abundância de conversas doces e religiosas, na família onde eu morava, com o Sr. John Smith e sua piedosa mãe. Meu coração estava unido em afeição por aqueles em quem havia aparências de verdadeira piedade. E eu não conseguia suportar os pensamentos de nenhum outro companheiro, mas aqueles que eram santos e os discípulos do abençoado Jesus. Eu tinha grandes anseios pelo avanço do reino de Cristo no mundo, e minha oração secreta costumava ser, em grande parte, tomada em orar por isso. Se eu ouvisse a menor sugestão de qualquer coisa que acontecesse em qualquer parte do mundo que parecesse, em algum aspecto ou outro, ter um aspecto favorável sobre os interesses do reino de Cristo, minha alma ansiosamente a agarrava, e isso me animava e renovava muito. Eu costumava estar ansioso para ler boletins públicos, principalmente para esse fim, para ver se eu não conseguia encontrar alguma notícia favorável ao interesse da religião no mundo. Eu costumava me retirar com muita frequência para um lugar solitário, nas margens do Hudson's River, a alguma distância da cidade, para contemplação sobre coisas divinas e conversas secretas com Deus, e tive muitas horas doces lá. Às vezes, o Sr. Smith e eu caminhávamos juntos até lá, para conversar sobre as coisas de Deus, e nossa conversa costumava girar muito em torno do avanço do reino de Cristo no mundo e das coisas gloriosas que Deus realizaria para sua igreja nos últimos dias. Eu tinha então, e em outras ocasiões, o maior deleite nas escrituras sagradas de qualquer livro que fosse. Muitas vezes, ao lê-lo, cada palavra parecia tocar meu coração. Eu sentia uma harmonia entre algo em meu coração e aquelas palavras doces e poderosas. Muitas vezes, eu parecia ver tanta luz exibida por cada frase e um alimento tão refrescante comunicado que eu não conseguia continuar lendo. Muitas vezes, me demorando muito em uma frase para ver as maravilhas contidas nela, e ainda assim, quase cada frase parecia estar cheia de maravilhas. Saí de Nova York no mês de abril de 1723 e tive uma despedida muito amarga de Madame Smith e seu filho. Meu coração parecia afundar dentro de mim, ao deixar a família e a cidade, onde eu havia desfrutado de tantos dias doces e agradáveis. Fui de Nova York para Wethersfield, por água, e enquanto navegava para longe, mantive a vista da cidade, o máximo que pude. No entanto, naquela noite, após essa despedida triste, fui muito consolado em Deus em Westchester, onde desembarcamos para nos hospedar, e tivemos um tempo agradável durante toda a viagem para Saybrook. Foi doce para mim pensar em encontrar queridos cristãos no céu, de onde nunca mais nos separaríamos. Em Saybrook, desembarcamos para nos hospedar no sábado, e lá guardamos o sábado, onde tive uma temporada doce e refrescante, caminhando sozinho nos campos. Depois que voltei para casa em Windsor, permaneci muito em um estado de espírito semelhante ao de quando estava em Nova York. Só que às vezes sentia meu coração prestes a afundar com os pensamentos dos meus amigos em Nova York. Meu apoio estava em contemplações sobre o estado celestial, como encontro em meu diário de 1º de maio de 1723. Era um conforto pensar, naquele estado, onde há plenitude de alegria, onde reina o amor celestial, calmo e delicioso, sem liga, onde há continuamente as expressões mais queridas desse amor, onde está o prazer das pessoas amadas, sem nunca se separar, onde aquelas pessoas que parecem tão adoráveis neste mundo serão realmente inexprimivelmente mais adoráveis e cheias de amor para nós. E quão docemente os amantes mútuos se unirão para cantar os louvores de Deus e do Cordeiro. Como nos encherá de alegria pensar que esse prazer, esses doces exercícios, nunca cessarão, mas durarão por toda a eternidade. Continuei muito, no mesmo quadro no geral, como quando estava em Nova York, até que fui para New Haven como tutor da faculdade, particularmente uma vez em Bolton, em uma viagem de Boston, enquanto caminhava sozinho pelos campos. Depois que fui para New Haven, afundei na religião. Minha mente foi desviada de minhas buscas ansiosas pela santidade,
por alguns assuntos que muito deixaram meus pensamentos perplexos e distraídos. Em setembro de 1725, fiquei doente em New Haven e, enquanto tentava voltar para casa em Windsor, fiquei tão doente em North Village que não pude ir mais longe, onde fiquei doente por cerca de 1/4 de ano. Nessa doença, Deus teve o prazer de me visitar novamente, com as doces influências de seu espírito. Minha mente estava muito envolvida lá, em contemplações divinas e agradáveis e anseios da alma. Observei que aqueles que vigiavam comigo muitas vezes esperavam ansiosamente pela manhã, o que me trouxe à mente aquelas palavras do salmista e que minha alma com prazer fez sua própria linguagem. Minha alma espera pelo Senhor, mais do que aqueles que vigiam pela manhã. Digo, mais do que aqueles que vigiam pela manhã. E quando a luz do dia entrava pela janela, ela refrescou minha alma de uma manhã para outra. Parecia ser alguma imagem da luz da glória de Deus. Lembro-me, naquela época, de que eu costumava desejar muito a conversão de alguns, com os quais eu estava preocupado. Eu poderia alegremente honrá-los e com prazer ser um servo deles e deitar-me a seus pés, se eles fossem verdadeiramente santos. Mas algum tempo depois disso, eu estava novamente muito distraído com algumas preocupações temporais que excessivamente ocuparam meus pensamentos, muito para o ferimento de minha alma, e continuei, através de vários exercícios, que seria tedioso relatar, o que me deu muito mais experiência do meu próprio coração do que eu já tinha antes. Desde que cheguei a esta cidade, isto é, Northampton, muitas vezes tive doce complacência em Deus, em vista de suas gloriosas perfeições e da excelência de Jesus Cristo. Deus me pareceu um ser glorioso e amável, principalmente por conta de sua santidade. A santidade de Deus sempre me pareceu o mais amável de todos os seus atributos. As doutrinas da soberania absoluta de Deus e da graça livre em espalhar misericórdia a quem ele mostraria misericórdia, e a dependência absoluta do homem nas operações do Espírito Santo de Deus, muitas vezes me pareceram doutrinas doces e gloriosas. Essas doutrinas têm sido meu grande deleite. A soberania de Deus sempre me apareceu, grande parte de sua glória. Muitas vezes foi meu deleite me aproximar de Deus e adorá-lo como um Deus soberano, e pedir misericórdia soberana dele. Eu amei as doutrinas do Evangelho. Elas têm sido para minha alma como pastos verdejantes. O Evangelho me pareceu o tesouro mais rico, o tesouro que eu mais desejei e ansiei que ele pudesse habitar ricamente em mim. O caminho da salvação por Cristo tem aparecido, de uma maneira geral, glorioso e excelente, mais agradável e mais belo. Muitas vezes me pareceu que estragaria em grande medida o céu, recebê-lo de qualquer outra forma. Esse texto tem sido frequentemente comovente e delicioso para mim, Isa. 32:2. O homem será um abrigo contra o vento e um esconderijo contra a tempestade, etc. Muitas vezes me pareceu delicioso estar unido a Cristo, tê-lo como minha cabeça e ser um membro de seu corpo. Também ter Cristo como meu mestre e profeta. Muitas vezes penso com doçura e anseios e separações de alma em ser uma criança, agarrando-se a Cristo para ser guiado por ele através do deserto deste mundo. Esse texto, Mateus 18:3, muitas vezes tem sido doce para mim, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, etc. Eu amo pensar em vir a Cristo, receber a salvação dele, pobre em espírito e completamente vazio de si mesmo, humildemente exaltando-o sozinho, cortado inteiramente de minha própria raiz, a fim de crescer em Cristo e fora dele. Ter Deus em Cristo para ser tudo em todos, e viver pela fé no Filho, de Deus uma vida de confiança humilde e sincera nele. Essa escritura muitas vezes tem sido doce para mim, Salmo 95:1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por tua misericórdia e por amor da tua verdade. E aquelas palavras de Cristo, Lucas 10:21. Naquela hora, Jesus exultou em espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos.
Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Aquela soberania de Deus na qual Cristo se regozijou pareceu-me digna de tal alegria, e aquela alegria pareceu mostrar a excelência de Cristo e de que espírito ele era. Às vezes, apenas mencionar uma única palavra fez meu coração arder dentro de mim, ou apenas ver o nome de Cristo, ou o nome de algum atributo de Deus. E Deus apareceu glorioso para mim, por conta da Trindade. Isso me fez ter pensamentos exaltantes de Deus, que ele subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. As alegrias e delícias mais doces que experimentei não foram aquelas que surgiram de uma esperança de meu próprio bom estado, mas em uma visão direta das coisas gloriosas do Evangelho. Quando desfruto dessa doçura, ela parece me levar acima dos pensamentos de meu próprio estado. Parece em tais momentos uma perda que não posso suportar, tirar meu olho do objeto glorioso e agradável que contemplo fora de mim. Voltar meu olho para mim mesmo e meu próprio bom estado. Meu coração tem estado muito no avanço do reino de Cristo no mundo. As histórias do avanço passado do reino de Cristo têm sido doces para mim. Quando li histórias de eras passadas, a coisa mais agradável em toda a minha leitura tem sido ler sobre o reino de Cristo sendo promovido. E quando eu esperava em minha leitura chegar a algo assim, eu me regozijei com a perspectiva durante todo o caminho enquanto lia. E minha mente tem sido muito entretida e encantada com as promessas e profecias das Escrituras, que se relacionam com o futuro avanço glorioso do reino de Cristo na terra. Às vezes, tive uma sensação da excelente plenitude de Cristo e sua mansidão e adequação como Salvador, por meio do qual ele me pareceu, muito acima de todos, o chefe de 10 milhares. Seu sangue e expiação pareceram doces e sua justiça doce, o que sempre foi acompanhado de ardor de espírito, e lutas e respirações interiores, e gemidos que não podem ser proferidos, para ser esvaziado de mim mesmo e engolido em Cristo. Certa vez, quando eu cavalgava para a floresta para cuidar da minha saúde, em 1737, tendo descido do meu cavalo em um lugar retirado, como meu costume geralmente tem sido, para caminhar para a contemplação divina e oração, tive uma visão, que para mim era extraordinária, da glória do Filho de Deus como mediador entre Deus e o homem, e sua maravilhosa, grande, plena, pura e doce graça e amor, e condescendência mansa e gentil. Essa graça, que parecia tão calma e doce, parecia também grande acima dos céus. A pessoa de Cristo parecia inefavelmente excelente, com uma excelência grande o suficiente para engolir todo pensamento e concepção, que continuou tão perto quanto posso julgar cerca de 1 hora, o que me manteve a maior parte do tempo em uma torrente de lágrimas e chorando alto. Senti uma ardência de alma para ser, o que não sei expressar de outra forma, esvaziada e aniquilada, para deitar no pó e ser cheia somente de Cristo, para amá-lo com um amor santo e puro, para confiar nele, para viver nele, para servi-lo e segui-lo, e para ser perfeitamente santificado e purificado, com uma pureza divina e celestial. Eu tive, várias outras vezes, visões muito da mesma natureza, e que tiveram os mesmos efeitos. Muitas vezes tive um senso da glória da terceira pessoa na Trindade, em seu ofício de santificador, em suas operações sagradas, comunicando luz e vida, divinas à alma. Deus, nas comunicações de seu Espírito Santo, apareceu como uma fonte infinita de glória e doçura divinas, sendo pleno e suficiente para encher e satisfazer a alma, derramando-se em doces comunicações, como o sol em sua glória, doce e agradavelmente difundindo luz e vida. E às vezes tive um senso comovente da excelência da palavra de Deus, como uma palavra de vida, como a luz da vida, uma palavra doce, excelente e vivificante, acompanhada de uma sede por essa palavra, para que ela pudesse habitar ricamente em meu coração. Muitas vezes, desde que vivi nesta cidade, tive visões muito comoventes da minha própria pecaminosidade e vileza, muito frequentemente a tal ponto que me prendeu em uma espécie de choro alto, às vezes por um tempo considerável.
de modo que muitas vezes fui forçado a me fechar. Tive um senso muito maior da minha própria maldade e da maldade do meu coração do que nunca tive antes da minha conversão. Muitas vezes me pareceu que se Deus marcasse iniquidade contra mim, eu pareceria o pior de toda a humanidade, de todos os que existiram desde o início do mundo até agora, e que eu teria de longe o lugar mais baixo no inferno. Quando outros, que vieram falar comigo sobre suas preocupações de alma, expressaram o senso que tinham de sua própria maldade, dizendo que lhes parecia que eram tão maus quanto o próprio diabo. Pensei que suas expressões pareciam excessivamente fracas e débeis para representar minha maldade. Minha maldade, como eu sou em mim mesmo, há muito tempo me parece perfeitamente inefável e engolindo todo pensamento e imaginação, como um dilúvio infinito ou montanha sobre minha cabeça. Não sei como expressar melhor o que meus pecados me parecem ser, do que amontoando infinito sobre infinito e multiplicando infinito por infinito. Muitas vezes, por esses muitos anos, essas expressões estão em minha mente e em minha boca. Infinito sobre infinito, infinito sobre infinito. Quando olho para meu coração e dou uma olhada em minha maldade, ela parece um abismo infinitamente mais profundo que o inferno. E me parece que se não fosse pela graça livre, exaltada e elevada à altura infinita de toda a plenitude e glória do grande Jeová, e o braço de seu poder e graça estendido em toda a majestade de seu poder e em toda a glória de sua soberania, eu pareceria afundado em meus pecados abaixo do próprio inferno. Muito além da visão de todas as coisas, mas o olho da graça soberana, que pode penetrar até mesmo em tal profundidade. E ainda assim me parece que minha convicção de pecado é extremamente pequena e tênue. É o suficiente para me surpreender que eu não tenha mais senso do meu pecado. Eu sei certamente que tenho senso muito tênue da minha pecaminosidade. Quando tive turnos de choro e choro por meus pecados, pensei que sabia na época que meu arrependimento não era nada para o meu pecado. Tenho ansiado muito ultimamente por um coração quebrantado e por me rebaixar diante de Deus. E quando peço humildade, não consigo suportar os pensamentos de não ser mais humilde do que outros cristãos. Parece-me que, embora seus graus de humildade possam ser adequados para eles, ainda assim seria uma vil autoexaltação em mim, não ser o mais baixo em humildade de toda a humanidade. Outros falam de seu desejo de serem humilhados até o pó. Essa pode ser uma expressão adequada para eles, mas eu sempre penso em mim mesmo que eu deveria, e é uma expressão que há muito tempo é natural para mim usar em oração, me rebaixar infinitamente diante de Deus. E é comovente pensar quão ignorante eu era quando um jovem cristão, das profundezas infinitas e sem fundo da maldade, orgulho, hipocrisia e engano deixadas em meu coração, tenho um senso muito maior da minha dependência universal e excessiva, da graça e força de Deus, e mero bom prazer ultimamente, do que costumava ter antes. E experimentei mais aversão à minha própria retidão. O próprio pensamento de qualquer alegria surgindo em mim, em qualquer consideração da minha própria amabilidade, desempenhos ou experiências, ou qualquer bondade de coração ou vida, é nauseante e detestável para mim. E ainda assim, estou muito aflito com um espírito orgulhoso e hipócrita, muito mais sensivelmente do que costumava ser antes. Vejo aquela serpente se levantando e estendendo sua cabeça continuamente, em todos os lugares ao meu redor. Embora me pareça que, em alguns aspectos, eu era um cristão muito melhor, por 2 ou 3 anos após minha primeira conversão, do que sou agora, e vivia em um deleite e prazer mais constantes. Ainda assim, nos últimos anos, tenho tido um senso mais pleno e constante da soberania absoluta de Deus, e um deleite nessa soberania, e tenho tido mais senso da glória de Cristo, como um mediador revelado no Evangelho. Em uma noite de sábado, em particular, tive tal descoberta da excelência do Evangelho acima de todas as outras doutrinas, que não pude deixar de dizer a mim mesmo: esta é minha luz escolhida, minha doutrina escolhida. E de Cristo: este é meu profeta escolhido. Parecia doce,
além de toda expressão, seguir a Cristo e ser ensinado e iluminado e instruído por Ele, aprender dele e viver para Ele. Em outra noite de sábado, janeiro de 1739, tive tal senso de quão doce e abençoado era andar no caminho do dever, para fazer o que era certo e adequado a ser feito, e agradável à mente santa de Deus, que isso me fez irromper em uma espécie de choro alto, que me segurou por algum tempo, de modo que fui forçado a me fechar e trancar as portas. Eu não podia deixar de, por assim dizer, gritar: quão felizes são aqueles que fazem o que é certo aos olhos de Deus. Eles são abençoados de fato, eles são os felizes. Eu tinha, ao mesmo tempo, um senso muito comovente quão adequado era que Deus governasse o mundo e ordenasse todas as coisas de acordo com seu próprio prazer, e eu me regozijava nisso, que Deus reinava e que sua vontade era feita.